volta com mais uma coluna Minha Opinião. A coluna também é publicada no portal de notícias Nordeste 360. E antes de começarmos o nosso assunto de hoje, eu quero agradecer a todos e todas que têm participado, emitindo mensagens, fazendo comentários, sugestões de temas e também enviando materiais, textos, teses, para que a gente possa aprimorar os nossos conhecimentos e preparar cada vez melhor o nosso material. Lembro também que o nosso canal ele tem mais 2 programas em sua grade. O semanal, que vai às quartas-feiras, o História Atual, que é um programa de entrevistas, sempre um pesquisador, alguém que tenha desenvolvido alguma pesquisa em diversos campos de conhecimento. E quinzenalmente a nossa resenha do cangaço, sempre uma obra comentada aqui por mim sobre o cangaço e temas afins. E aos domingos a nossa coluna, um bate-papo sobre um tema que chamou a atenção, que marcou a política ou outras questões relevantes no nosso país. Hoje eu quero conversar com vocês sobre as últimas notícias que têm veiculados no país. É claro que não tanta repercussão como deveria ter, que é a situação dos Yanomamis. A situação não é boa para aquelas comunidades, para aqueles povos originários. Aos olhos de uns, nós estamos assistindo a uma tragédia anunciada. Aos olhos de outros, tudo muito natural, é o preço que se paga pelo progresso, é o preço do avanço da civilização. Enquanto isso, uns choram seus mortos e outros, pasmem, fazem piadas e gargalham. É nesse cenário de choro e riso que o garimpo ilegal avança nas terras indígenas, devastando a floresta, poluindo os rios, contaminando as famílias inteiras, destrói a agricultura, a pesca, a caça, espalha a malária, o sífilis, doenças que atingem em cheio as famílias Yanomamis. O jornal o Globo publicou uma matéria no último dia 10, dizendo que cerca de 20 mil garimpeiros vivem nos arredores das comunidades Yanomamis. O jornal teve acesso ao relatório da Utucara Associação Yanomami, relatório feito por pesquisadores para verificar a real situação dessas comunidades e a relação que eles mantinham com os garimpeiros, que estão ali de forma ilegal. Os dados apresentados na reportagem do Globo, como também no relatório que nós tivemos acesso posteriormente, os dados são assustadores. É de você ficar atônito com a situação em que vivem aquelas comunidades. A cooptação dos mais jovens é através de armas que são oferecidas, bebidas alcoólicas, aparelhos celulares. Essa é a prática dos garimpeiros para cooptar os mais jovens das comunidades indígenas. E a violência contra essas comunidades, elas não se limitam apenas à cooptação dos jovens com armas, bebidas e celulares, não. Vai muito além. É muito mais grave. É muito mais trágico. Tem algumas passagens, algumas falas, alguns depoimentos de membros das comunidades indígenas que deixam você atônito ou atônita. Veja, eu separei um pequeno trecho e vou ler para vocês aqui.
o depoimento de um indígena que consta na reportagem. Abre aspas. Se você tiver uma filha e a der para mim, eu vou fazer aterrissar uma grande quantidade de comida e você irá comer. Fecha aspas. Veja que maldade esses garimpeiros, que maldade esse discurso de progresso, que maldade esse discurso de avanço da civilização está cometendo contra essas comunidades. É um absurdo o que nós estamos presenciando no nosso país. E mais assustador ainda, gente, é a posição da FUNAI. FUNAI, veja, o órgão responsável por promover e garantir os direitos dos povos indígenas do Brasil. De acordo com a matéria veiculada terça-feira 12 pela Folha BV, o presidente da FUNAI, o senhor Marcelo Xavier, responsabilizou a crise na Venezuela pelos problemas enfrentados pelos Yanomamis. E, abre aspas, palavras dele, defendeu a regulamentação do garimpo e o etnodesenvolvimento entre as soluções para o conflito e garantir mais dignidade para os indígenas. E complementou que o indígena é plenamente capaz de escolher os seus rumos. Isso ao falar da possibilidade das comunidades que desejam ou não o incentivo à exploração mineral. Aí nós estamos diante de duas narrativas sobre o mesmo problema. Um, apresentado pelo jornal O Globo, através do relatório de pesquisadores, antropólogos, estudiosos daquelas comunidades. Uma outra, uma entrevista dada pelo presidente da FUNAI, onde ele defende a legalidade do garimpo associado ao etnodesenvolvimento. Eu fiz essa pergunta ao professor Jonildo Viana, da Universidade Federal de Roraima, que estuda essa questão. E as nossas interpretações eram semelhantes. Como é que você consegue conciliar avanço do garimpo, que representa destruição do meio ambiente, que representa poluição dos rios, desmatamento de florestas, quebra na tradição, na vida, no cotidiano dessas comunidades indígenas? Como é que você concilia garimpo, que representa tudo isso, com etnodesenvolvimento? Que a proposta é desenvolver, garantindo a preservação do meio ambiente e a preservação da cultura e tradição dos povos originários. Essas duas propostas, elas não se unem. A exploração do garimpo jamais trará um desenvolvimento equilibrado para as comunidades indígenas. O garimpo, ela só traz destruição, só traz sofrimento, só traz ruínas para essas comunidades. Então, eu não entendo como é que a FUNAI, o órgão que deveria defender e proteger essas comunidades, propõe a legalidade do garimpo. E as autoridades que estão acima da FUNAI? Será que elas pensam a mesma coisa? É claro que sim. Porque a FUNAI não iria defender a legalidade do garimpo se não tivesse o aval daqueles que estão acima deles. Há um silêncio, uma omissão das autoridades em relação a isso. Isso só está acontecendo ali porque há um aval silencioso das autoridades. Há um compartilhamento de ideias com esse suposto avanço de progresso com
essas autoridades. A exploração do garimpo em terras indígenas é ilegal porque está previsto em lei já. Mas mesmo assim, nós temos aí um avanço. Aí o presidente da FUNAI vem e joga a responsabilidade na crise da Venezuela. Não estou aqui dizendo que a Venezuela não esteja em crise, também não enfrente os seus problemas. Mas o problema está do lado de cá. Nós temos que resolver os problemas que estão dentro das fronteiras do Brasil. Que a Venezuela resolva os problemas do seu país. Que as autoridades governamentais venezuelanas resolvam os problemas do seu país. Nós não podemos transferir para a Venezuela problemas que nós estamos enfrentando dentro do nosso país. Há uma incoerência entre o discurso e a prática da FUNAI e, consequentemente, do governo brasileiro. É muito fácil transferir responsabilidade para os outros quando você não quer resolver o problema que está dentro do seu país. E o que é que nós podemos fazer em relação a isso? Denunciar, divulgar para mais pessoas o que está ocorrendo com os Yanomamis e unir o povo brasileiro para que esse governo que representa a destruição das comunidades indígenas Yanomamis não continue. Isso é uma forma que a gente pode utilizar para tentar, em médio prazo, resolver esse problema. Porque, do jeito que a coisa está indo, o que nós estamos assistindo é um verdadeiro genocídio do povo Yanomami. Diante dos olhos fechados das autoridades que deveriam representar e defender esses povos. Nós não podemos calar diante disso. Nós não podemos silenciar. Nós não podemos nos omitir de opinar e denunciar as atrocidades que estão sendo cometidas contra os Yanomamis. E eu quero pedir a você mais uma vez que divulgue esse vídeo. Assista ao programa passado que foi sobre os Yanomamis. Faça repercutir isso que está ocorrendo com os Yanomamis. É grave e nós precisamos somar vozes, braços, falas, denunciar, divulgar e fazer com que essa tragédia com os povos Yanomamis chegue ao fim. Mas chegue ao fim de maneira que esses grupos indígenas eles possam continuar vivendo em suas terras, vivendo da agricultura, da pesca, da caça, como sempre viveram. Eu fico por aqui e digo a você, peço a você, participe, dê suas sugestões e dê a sua opinião, porque essa é a minha opinião. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.